ver alguns conceitos sobre quais são o tipo de corrente elétrica e como calcular a intensidade da corrente elétrica. Vamos lá. Bom, essa parte que a gente vai começar a entrar na eletrodinâmica, tá? É o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento, tá? A eletricidade é de suma importância para basicamente todos os processos presentes em nossa vida. Caso isso contrário, você não estaria vendo seu computador, seu celular, imagine aí um monte de aparelhos elétricos, não é isso? Corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. Ela pode ocorrer por condutores sólidos, como os metais, em gases e líquidos. É importante lembrar que o elétron que se move, os elétrons vai se desprender das camadas mais afastadas, tá? Que chamamos de camada de valência da eletrosfera, para camadas sucessivamente mais próximas de outros átomos, tá? Aqui a ideia de como é o átomo aí, para vocês, parte de química, tá? Bom, como vai se criar essa corrente elétrica? Primeiro vamos usar um pedaço de metal que possui elétrons livres. Dentro desse metal aqui, vai estar se movimentando, tá? Os elétrons. Entretanto, pessoal, aqui dentro, o movimento deles é aleatório, sem uma direção, sem uma orientação. Aí não é corrente elétrica. Para se obter uma corrente elétrica, é necessário criar um campo elétrico nesse condutor, ou seja, tem uma carga. Com esse campo elétrico, teremos diferentes níveis de energia potenciais, por isso que a gente estuda energia potencial. Essas diferentes níveis de energia potencial provocam algo que é conhecido como uma diferença de potencial, ou simplesmente tensão, tá? Que é aquele trabalho da força elétrica que a gente viu anteriormente, tá? Essa diferença de potencial pode ser obtida ligando o condutor assim a uma pilha, ou de outro modo, na tomada de vocês, ele tem geralmente 110, 220. Essa é a diferença de potencial de um lado para o outro da sua tomada, tá beleza? Aí assim, um exemplo que a gente dá é ligar a pilha porque é mais light, mais fácil, tá? Então vou criar uma diferença de potencial. E aí eu vou orientar esses elétrons só para uma direção. Então quando está numa direção correta, só no sentido dos elétrons, então vai estabelecer uma corrente elétrica dentro de um condutor. O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial para o de menor potencial, tá? De energia elétrica e também de manter a diferença de potencial, mantendo assim o movimento dos elétrons. Sentido da corrente elétrica, tá? O sentido real da corrente elétrica será do mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas. Lembre-se que o movimento são os elétrons que se movimentam. Portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, ou seja, dos prótons. Com o avanço da tecnologia, difundiu-se por convenção o sentido convencional da corrente, como sendo o sentido contrário do movimento dos elétrons. Na verdade, a ideia era que eles pensavam que os entes de cargas, os prótons que se moviam. Aí depois viram que eram os elétrons, mas não quiseram mais mexer nessas configurações. Por quê? Porque nos cálculos não interfere em nada esse tipo de... se é para um lado ou para o outro, tá? Se são os prótons ou os elétrons. Considere uma seção, ou seja, isso, quando fala em seção, está falando aqui, ó, da área desse indivíduo aqui, tá? De um fio condutor, onde podemos contar a quantidade de elétrons que passa por ela. Tá legal? Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica conhecida como carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Para calcular a carga elétrica aqui fornecida, basta multiplicar o número de elétrons pela carga elementar, tá? De elétron. E aí tem aquela equaçãozinha aqui que a gente já brincou com ela, Q igual a NE, tá? A carga elétrica no sistema internacional é medida em coulomb.
A intensidade da corrente elétrica, agora sim vai ver coisa importante para vocês, será maior quanto mais elétrons passarem na mesma seção, ou seja, quanto mais cargas passarem no mesmo intervalo de tempo. Por isso, define-se corrente elétrica I, ou intensidade de corrente elétrica, como sendo a quantidade de carga elétrica Q dividida pela unidade de tempo. Essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Q igual a N I. Carga dividido por tempo. A corrente elétrica no sistema internacional vai ser medida em amperes. Por isso que a gente vai ver a amperagem dos aparelhos. E aqui tem um exemplo, tá? Só para tentar treinar vocês, é parecido com o livro que vocês precisam resolver. Em um fio metálico há uma corrente elétrica de modo que, no intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5,0 vezes 10 a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine a quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado, e B, a intensidade de corrente elétrica no interior no intervalo de tempo. O interessante para nós era resolver só a letra B, mas vamos lá, letra A, os dados. Intervalo de tempo, número de elétrons e a carga elementar. Tranquilo? A letra A. A gente viu que tem duas equações, né? Mas ele não está pedindo a corrente elétrica, ele quer saber a quantidade de carga, então vamos descartar de corrente elétrica. Vamos usar da corrente de carga. Só vamos multiplicar a potência da mesma base e subscrever a soma dos expoentes, né? 5 vezes 1,6 e subtrair os expoentes. Vai ficar 18 menos 19, fica menos 1. Tranquilo? Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 1, ou 0,8 coulomb. A letra B. De novo, a gente tem as duas equações aí. Como a gente está querendo a quantidade de corrente, então vamos eliminar a quantidade de carga. Então a corrente vai ser a carga que a gente encontrou aqui embaixo, tá? 0,8 coulomb, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 2 segundos. E aí a corrente é 0,4 amperes. E aí a corrente é 0,4 amperes. Tranquilo, pessoal? E agora a gente vai passar para a segunda e a terceira parte, que tem os tipos de